Olá, alunos do segundo ano, tudo bem com vocês? Hoje vamos para mais uma videoaula. E a nossa videoaula de hoje é no livrinho de História. Então, pega teu livro de História para acompanhar conteúdo novo. Isso mesmo. Nós vamos falar hoje sobre a história das moradias. Isso mesmo. Para chegar até onde você está agora na sua casa. Como foi que deu início essa construção de moradia, né? E aí, vamos ver aqui um pouquinho? Bora lá então, e pega teu livro, tá certo? De início nós temos aqui, olha só, uma música, Toquinho e Vinícius de Moraes. Você já conhece essa música? Já ouviu falar nesta música? A casa? Vejamos então, vamos ler um pouquinho, depois a gente cantar, tá certo? Vejamos aqui. Era uma casa muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada. Ninguém podia entrar nela, não, porque na casa não tinha chão. Ninguém podia dormir na rede, porque na casa não tinha parede. Ninguém podia fazer pipi, porque penico não tinha ali. Mas era feita com muito esmero, na Rua dos Bobos, número 0. Já ouviram esta musiquinha aí? Então vamos lá? Era uma casa muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada, ninguém podia entrar nela não, porque na casa não tinha chão. Ninguém podia dormir na rede, porque na casa não tinha parede. Ninguém podia fazer pipi, porque penico não tinha ali. Mas era feita com muito esmero na Rua dos Bobos, número 0. Era feita com muito esmero na Rua dos Bobos, número 0. Musiquinha sobre a casa? Então, esta casa aí, como era essa casa? Essa casa era como? Diga aí para sua mamãe, quem tá do teu lado aí assistindo com você, como era esta casa? O que essa casa não tinha? Vejamos aqui. Era uma casa muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada. Ninguém podia entrar nela não, porque na casa não tinha chão. Ninguém podia dormir na rede, porque na casa não tinha parede. Ninguém podia fazer pipi, porque penico não tinha ali. Mas era feita com muito esmero na Rua dos Bobos, número 0. Então, aqui é uma musiquinha, tá? Sobre a casa, dizendo o que a casa não tinha, né? Então, essa casa aí não tinha nada, ou seja, faltava tudo, não é assim que diz aí? Então, não tinha chão, não tinha parede, né? Não podia armar a rede porque não tinha parede, não tinha penico, né? Então, não podia fazer xixi ali, mas esta casinha, ela era feita com muito esmero, tá? Aonde era? Lá na Rua dos Bobos. E o número 0, tá certo? Se observarmos as moradias que existiram no nosso Brasil, veremos que há várias diferenças. Isso é fato. Entre elas, podemos então perceber mudanças ocorridas com o tempo. Quer dizer o quê? Que as coisas não estão do mesmo jeito que vimos, né? Que muitas pessoas costumavam ver. As coisas vêm mudando ao longo do tempo, ao longo dos anos. Os anos vão passando e as coisas vão mudando para melhor, tá certo? Então vejamos aqui. Os primeiros homens viviam nas áreas onde havia alimentos e para se defenderem dos animais, abrigavam-se em cavernas e grutas. Então, até aí não existia casa, tá? Até aí não existia casa. Onde as pessoas se abrigavam, né? Em grutas e cavernas. Lá no tempo do homem, tá? Do homem primitivo. Olha só, eles ficavam à frente aí da caverna, né? Mas eles ficavam dentro, tá? Para se protegerem, tá? Dos ataques de animais ou de qualquer outra situação, tá certo? Aqui temos o quê? Os homens eram nômades, não ficavam por muito tempo. O que é isso? As pessoas não costumavam ficar no mesmo lugar.
ou seja, na mesma caverna. Então, eles estavam constantemente, tá, se mudando, procurando outros locais para poder sobreviverem, tá certo? Vejamos aqui. Nesses lugares, se protegiam também do vento, do frio e da chuva. Então, dentro dessas cavernas, tá, era uma casa para eles, tá, nessas grutas. Então, eles se protegiam tanto dos animais que os atacavam, quanto do vento e da chuva, tá? Até mesmo do sol, às vezes o sol tá muito quente, aí eles iam para uma gruta na caverna, tá certo? Então, de certa forma, era uma casa, a casa era deles, tá certo? Agora vejamos. Para se protegerem melhor, começaram a construir suas casas próximas uma das outras. Olha aí a distância, né? O tempo foi passando de caverna, de gruta, veio agora umas tendas. Olha aí. Essas tendas eram construídas a partir de peles, tá? Dos animais, tá? Eles faziam lá a cobertura lá das tendas, eles costuravam as peles dos animais e ali eles montavam as tendas deles, tá bom? Aqui nós temos o quê? Duas imagens bem diferentes, tá? Por que bem diferentes? Vejamos o modelo de uma tenda da primeira imagem e vejamos do outro. Então, já deu uma mudada aí, tá certo? Não é a mesma coisa, não. Agora, vejamos. Quando eles faziam isso, né, se aproximavam as casas uma das outras, nessas tendas, e aí veio aparecer as primeiras aldeias. Olha só, as primeiras aldeias veio a partir desse momento, tá? A partir do quê? Quando eles começaram a construir suas casas próximas uma das outras. Ou seja, as famílias foram se dividindo e construindo suas próprias casas, tá certo? Com o tempo, os homens foram inventando outros tipos de material de construção que fossem mais resistentes. Ou seja, aquelas casas lá que acabamos de ver não eram tão resistentes, não. Quando vinha uma chuva forte, quando vinha um vento bem forte, e aí, ó, buf, desarmava as suas tendas. E aí ficava ao relento, tá? Sem proteção nenhuma. E aí, os anos foram passando, o tempo foi passando, né? E aí tiveram ideias de fazer casas que dessem mais segurança para eles, tá? E suas famílias. Olha só a mudança no geral. Temos aqui ocas, né? E aí veio a casas de palha, de madeira, tá? Então já deu uma boa resistência aí, tá? Uma boa mudada do que era antes, certo? Agora vejamos. As moradias mudaram de estilo e foram utilizados diferentes materiais em sua construção. Ou seja, de lá para cá houve bastante mudanças, tá? Aí nós temos o quê? Um exemplo dessas duas imagens aí, nós temos aí duas casas. Uma que está um pouco, vamos dizer, bem desorganizada, tá? E aí já tem uma mudança lá para casa de alvenaria, né? De tijolos. Temos embaixo aqui, tá? A construção de casa feita de madeira, tá? Temos aqui outra casa de vidro, bem moderna. E temos também os prédios, né? Que costumamos ver na cidade grande, tá certo? E aqui são exemplos de casas mostrando o quanto já mudou, tá certo? Aqui temos o quê? Olha, ó. Existem pessoas que possuem moradias próprias e outras que pagam aluguel para ter sua moradia. Então, ainda existe isso, tá? Ainda existe. Na nossa cidade, vemos muito casos, tá? Então, tem pessoas que têm suas próprias casas, tá? Trabalham, constroem suas casas e aí vão formando a sua família. Mas também tem pessoas que constroem sua família e aí não dá para comprar uma casa e aí vai alugar uma casa, tá? E aí o que acontece? Vai morar de aluguel e aquela casa vai passar a se tornar daquela pessoa no momento em que ela está pagando o aluguel, tá bom? Então tem pessoas com casas próprias e tem pessoas que não têm, tá?
Aqui vejamos um outro caso. Outras pessoas não têm onde morar e vivem na rua. Tem bastante gente que vive na rua, na sua casinha, tá? Então, a gente tem que agradecer todos os dias, tá? A nossa moradia, a nossa casa. Dizer obrigada, Papai do Céu, por termos a nossa casinha, por termos onde dormir, nos proteger do sol, nos proteger da chuva, do vento, tá? Então, a gente tem que agradecer muito por termos um lar, a nossa casinha, tá certo? Porque tem muita gente aí, ó, que não tem casa e aí vivem ao relento, tá certo? Como podemos ver nestas duas imagens, tá certo? Encontramos também moradias construídas em lugares impróprios, como morros. O que é impróprios? Que não está correto onde as pessoas estão construindo. Ah, tia, mas onde elas vão construir? Aí é que tá, né? Às vezes não tem um local, tá? Eles às vezes não tem um local correto e aí acabam que construindo estas casas, tá? Em qualquer lugar que eles vão encontrar um espaço, tá? Ou seja, no pé do morro, como dizem, ou no alto do morro. Então, achou um espaço, logo vão construir suas casas. É correto? Não. Sabe por quê? Nesta primeira imagem aqui, nós temos as casas no morro, né? Já nessa segunda imagem, olha só o que aconteceu. As pessoas construíram suas casas e aí veio o quê? Uma avalanche, né? O morro despencou e acabou destruindo algumas casas. Então, é por isso que não, tá? Construir uma casa em cima de um morro ou ao redor de um morro, porque chove e ali vai virar um lamaçal e aí vai acabar escorregando e derrubando a casa. Por isso que o local não é adequado para a construção de uma casa, tá bom? Tem que ser um lugar plano. Margens de rodovias também podemos encontrar casas. É seguro, tia? Não, não é seguro, porque é perto de rodovias e rodovia passa carros em alta velocidade, né? E aí muitas vezes pode ter algum acidente, um descontrole no carro, né? E aí pode estar afetando a casa das pessoas, tá? Ah, mas tá errado, se deve também andar em alta velocidade, tem que ser na medida do possível, tá bom? Cumprindo as regras. Mas como é rodovia, né? E aí é liberado, vamos dizer assim, e aí o que acontece? As casas ficam muito próximas ali do asfalto, e aí isso não é bom, né? Porque pode ocorrer, é claro, um acidente grave. Tá bom? Tanto para o motorista quanto para quem está lá dentro da casa, tá bom? Então, não é um local correto não, tá certo? E nos vemos na próxima aula. E não deixe de revisar este conteúdo. Deixe para depois não, tá certo? Terminou a aulinha, descansa um pouquinho, aí depois você pega o seu livro e aí dá uma revisada. E responda, tá bom? A tarefinha lá no livrinho de vocês, tá certo? Responda letra maiúscula no início de resposta, diz a sua letrinha, leia as palavrinhas para ver se você está colocando. Responda letra maiúscula no início de resposta, diz a sua letrinha, leia as palavrinhas para ver se você está colocando-as corretamente, tá bom? Então é importante colocar a resposta correta e observar a ortografia, se a palavrinha está correta, ok? Então, nos vemos na nossa próxima aula. Tchau!